Paz de Deus a todos os irmãos. Eu gostava que nós pudéssemos fazer só uma oração para podermos ouvir a palavra de Deus com o coração pronto, com o coração aberto, amém, com o coração pronto a ser transformado. Pai, nós te agradecemos pelo teu grande amor por nós. Tu sabes quem me está a ver, Deus, lá em casa, Deus, depois de estas semanas, Deus, em que nós temos estado privados, Deus, do nosso trabalho, Deus, dos afazeres, muitas vezes, da nossa rotina ter sido quebrada, Deus. Deus, oramos para que tu quebrantes o nosso coração, Deus, e nos ajudes a entender a tua palavra de uma forma mais profunda, Deus. Transforma-nos, Deus, à medida que a tua palavra penetra no nosso coração, Deus, tu possas renovar a nossa mente e colocar esperança, Pai, no nome de Jesus. Amém. E hoje eu gostava que nós nos pudéssemos aprofundar um bocadinho mais sobre aquilo que está a acontecer. Querendo ou não, toda esta situação que nós estamos a viver tem feito pensar, não é? Tem-nos feito pensar o que é que está adiante, o que é que está adiante de nós. E eu gostava de dar um subtítulo, não é? A esta mensagem, que é a bendita esperança. Então, eventos futuros com Cristo no trono, amém, tem que trazer esperança. Tem que trazer esperança. Então não vamos falar aqui quase de fim do mundo, mas Deus tem eras e Deus tem dispensações, e nós estamos a viver uma era que é chamada a era da graça, onde Cristo, Ele oferece um relacionamento com Deus, salvação, por causa da sua morte na cruz do Calvário. Eu gostava de ler Tito 2:13, que diz: aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Então, Paulo a Tito fala acerca de uma bendita esperança. Noutras versões diz um dia feliz. Há um dia feliz, há uma bendita esperança que todos nós crentes temos em Deus, e tem a ver com isto, com eventos futuros, eventos escatológicos que falam das coisas futuras. E a Bíblia é um livro cheio de profecias. Muitas delas já se cumpriram na primeira vinda de Cristo, ao pormenor, mas há muitas profecias no Novo Testamento, no Antigo Testamento, que ainda não se cumpriram. Algumas têm a ver com Israel, outras têm a ver connosco, Igreja, e outras têm a ver com o mundo de uma forma geral. E eu gostava que nós pudéssemos ir ao essencial em relação a estes eventos futuros. Eu sei que há muitas divergências e pontos de vista em relação às coisas futuras. O próprio Apocalipse é um livro muito simbólico e às vezes é difícil nós podermos saber tudo ao pormenor, mas a Bíblia nos fala de algumas bases essenciais, e é nessas bases que nós nos podemos firmar e firmar a nossa esperança também. 1 de Pedro 1:3 diz o seguinte: bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua misericórdia nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Então, a definição de escatologia é a doutrina das últimas coisas, ou a doutrina que estuda profecias sobre o futuro. Então, nenhum livro religioso se assemelha à Bíblia em termos de proféticos. Então a Bíblia fala em termos proféticos e de acontecimentos futuros de uma forma muito precisa e muito clara. E é como se nós pudéssemos olhar na primavera, não é? Quando a gente vê a flor, nós sabemos que a primavera, o verão está próximo, uma nova estação está próxima. Como uma grávida, quando está prestes a dar à luz, tem contrações, e essas contrações vão aumentando de intensidade. Não é que eu saiba, não é? Mas a minha esposa, quando estava com contrações, apertava a mão, não é? Enquanto ela apertava com mais força, eu sabia que as contrações estavam mais fortes. Então as senhoras principalmente sabem o que é que eu estou a falar. As contrações vão aumentando e vão ficando cada vez mais regulares. Então os sinais que nós vemos mostram-nos também alguns eventos proféticos, e esses eventos proféticos se estão a aproximar. Então é importante nem criarmos aqui uma ideia de fim do mundo utópica só por causa daquilo que está a acontecer, mas também é importante não seguirmos a nossa vida de uma forma normal, passando esta fase, sem refletirmos o que é que nós precisamos de mudar e o que é que nós precisamos de olhar em termos
em termos da nossa vida e o que é que o futuro tem diante de nós. Sabemos que Pedro, o apóstolo Pedro, era sempre aquele que falava de uma forma impulsiva e ele fazia sempre as perguntas difíceis. E houve uma altura que ele pergunta a Jesus, lá no Monte das Oliveiras, que sinal haverá do final dos tempos e que Cristo iria voltar. Qual eram os sinais? E Jesus, no capítulo 24 de Mateus 25, fala de uma forma escatológica sobre o futuro e sobre algumas coisas que vão acontecer. E diz para nós ficarmos vigilantes. Então a igreja tem que estar vigilante e o mundo tem que despertar para perceber que a Bíblia é um livro profético. E se aquilo que a Bíblia falou sobre a primeira vinda de Jesus se cumpriu ao mínimo detalhe, então há realmente uma prova, digamos que uma substância para nós termos fé que a segunda vinda de Cristo ela também se vai cumprir e acreditamos que estamos cada vez mais próximos dessa segunda vinda de Cristo. Paulo também fala bastante da segunda vinda, eventos escatológicos. Por exemplo, 1 Tessalonicenses termina sempre com um ensino escatológico. 1 Tessalonicenses 5, 9 a 11 diz: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançarmos salvação mediante o Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Consolai-vos, pois, uns aos outros, edificando-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Então, Paulo fala bastante também de eventos futuros, sobre a ressurreição. É um tópico que nós vemos constantemente a vir. 4 razões rápidas para nós podermos... Porque é que é importante estudar sobre eventos futuros? Em primeiro lugar, porque a sua proeminência, esta palavra comprida que significa nós temos mais de 300 referências sobre a vinda de Cristo. É uma coisa importante porque é referenciado bastante este tema nas Escrituras. Em segundo lugar, é uma chave para compreendermos as Escrituras. Então aquilo que nós acreditamos sobre o futuro vai realmente afetar a forma como nós vivemos o nosso cristianismo, vai nos dar esperança, certeza, confiança, etc. Em terceiro lugar, é a esperança da Igreja. É necessário entendermos com clareza esta bendita esperança para que nós possamos não ficar atormentados ou com medo ou com pânico durante tempos difíceis. E em quarto lugar, inspira a vigilância e a perseverança. Então, é um incentivo para que nós possamos ficar atentos nesta época. Então a escatologia não é para satisfazer as nossas curiosidades. Eu sei que há muitas curiosidades sobre as coisas futuras, o número da besta e o dragão e a mulher, etc. Certamente todos nós já lemos Apocalipse e ficamos um pouco perplexos com algumas das imagens que lá estão. Mas mais do que entender coisas minúsculas ou coisas abstratas, simbólicas, é importante nós percebermos o que é essencial. E nós já vamos ver lá em Hebreus, fala acerca do que é essencial em relação a isso. Russell Shedd, um teólogo que já está com Jesus, ele disse: o estudo da escatologia não tem como objetivo responder às nossas curiosidades, mas sim despertar a nossa responsabilidade. Então, mais do que curiosidades, hoje eu gostava de me focar naquilo que é essencial sobre isto. A escatologia estuda 2 momentos na história, não é? Uma já inaugurada, que já aconteceu com a primeira vinda de Cristo, e a outra escatologia futura, que ainda está diante de nós. E alguns dos sinais estão a acontecer já nos nossos dias. Então, este estudo profético que nós vimos cumprido em Cristo dá-nos também esperança e certeza que tudo aquilo que está escrito na mesma Bíblia se vai cumprir também com a segunda vinda de Cristo. Por exemplo, Isaías, quando escreve acerca da morte do Messias, 700 anos antes de Cristo morrer, descreve com pormenor, às vezes um pormenor mais realista do que os próprios Evangelhos, sobre a morte de Cristo. Isto nos dá certeza onde Jesus haveria de nascer, em Belém, tinha que ir ao Egito, etc. Montado num jumentinho, como aconteceu. Então há pormenores que aconteceram na primeira vinda de Cristo
que tornam esse evento realmente marcante. E há uma nova expectativa, que é a segunda vinda de Cristo e a implantação do milénio, ou do período de tempo onde Cristo vai realmente reinar, e assim teremos um reino justo nesse tempo. Algumas questões então que eu acho que são pertinentes e importantes. A primeira e a segunda vinda de Cristo, como nós já ouvimos. O estado intermediário, para onde vão os mortos. O reino milenar ou milénio, que é um período de 1000 anos que o Apocalipse fala, onde Cristo vai reinar juntamente com a Igreja. E o juízo final, ao estado eterno. Nós não vamos falar sobre isto tudo de uma forma detalhada. Eu vou apenas dar algumas pinceladas, e nós, depois, se tiverem algumas dúvidas, podemos estar aqui disponíveis para falar também com os irmãos. Então nós temos uma esperança, pois Cristo reina sobre a história. Então estes atos proféticos mostram uma coisa: apesar do que está a acontecer à nossa volta, e o mundo já atravessou muitas epidemias, já atravessou a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, já atravessou grandes catástrofes como Hiroshima, Nagasaki, bombas nucleares, terremotos, sismos, e estamos cá, continuamos cá, não é? Mas há um tempo marcado por Deus, não é? A hora determinada por Deus, onde a vontade de Deus se cruza com o tempo, e estes eventos, eles vão se realizar. E eu creio que cada vez mais nós vemos estes eventos acontecerem à nossa volta, e é importante nós entendermos, para quando eles aconteçam, nós possamos saber o que é que está a acontecer. 1 Coríntios 15, 24 em diante diz: Então virá o fim. Cristo destruirá todos os governos espirituais, todas as autoridades e poderes, e entregará o reino a Deus o Pai. Pois Cristo tem que reinar até que Deus faça com que Ele domine sobre todos os inimigos. As Escrituras Sagradas dizem: Deus pôs todas as coisas debaixo do domínio dele, do domínio de Cristo. É claro que dentro das palavras, todas as coisas, não está o próprio Deus, que põe tudo debaixo do domínio de Cristo. Mas quando tudo for dominado por Cristo, então o próprio Cristo, que é o Filho, que é Jesus, se colocará debaixo do domínio de Deus, que pôs todas as coisas debaixo do domínio dele. E então Deus reinará completamente sobre tudo. Então, como é que nós podemos interpretar corretamente as profecias bíblicas? E há 3 parâmetros que nos podem ajudar. O primeiro parâmetro é: interprete a profecia de forma literal sempre que possível. Isso é importante em relação à primeira vinda de Jesus, e porque seria diferente em relação à segunda vinda de Cristo. Há um perigo de nós colocarmos tudo o que está em Apocalipse, ou tudo o que está no Novo Testamento sobre os eventos futuros de uma forma simbólica e uma forma tão abstrata que depois não sabemos onde acreditar e onde firmar a nossa fé. Então, se as profecias sobre a primeira vinda foram tão específicas sobre a sua vinda, porque é que seria diferente? O segundo princípio é: não misture profecias de Israel com as profecias referentes à Igreja. E às vezes nós fazemos essa confusão, né? Lá no Salmo 2, que fala que Deus nos dará, não é, todas as nações por herança. Então isso é uma profecia não para a Igreja, mas para o milénio, mas para a parte onde Israel onde Cristo reinará e então influenciará todas as nações da terra. E o terceiro princípio: quando há simbolismo, compare com as Escrituras. Então a Bíblia interpreta a Bíblia, mais do que nós colocarmos as nossas inferências ou os nossos achismos. Vamos sempre interpretar a Bíblia com a própria Bíblia. Ok, então o que é que nós acreditamos sobre algumas das coisas essenciais em relação à doutrina das últimas coisas? Uma coisa que nós acreditamos é que a vinda de Jesus, a segunda vinda de Cristo, ela tem 2 grandes fases. A primeira, onde Cristo virá às nuvens e nós seremos arrebatados, e nós estaremos com Deus durante 7 anos, onde haverá o tribunal de Cristo e haverá as bodas do Cordeiro. E na terra haverá a grande tribulação. Algumas correntes defendem que a Igreja vai passar a grande tribulação. Nós temos argumentos bíblicos que defendem que a Igreja não vai passar este período turbulento. Aquilo que nós estamos a experimentar é o princípio das dores. Mas
e que está, por exemplo, quando Jesus falou, não é? Eu vou preparar um lugar para onde eu estiver, estejais vós também. Em 1 Coríntios nós encontramos que todos nós vamos ser transformados num instante, num abrir e fechar de olhos, quando tocar a última trombeta. 1 Tessalonicenses 1:10 diz... eles contaram também como vocês estão esperando que Jesus, o Filho de Deus, a quem Deus ressuscitou, volte ao céu. Esse Jesus que nos salva do castigo divino que está por vir. Então, Paulo está a dizer que Cristo nos vai livrar do castigo divino, não é? E que há uma interpretação que essa grande tribulação, Deus nos vai poupar a nós, igreja. Então, de alguma forma, todos os sinais que nós vimos para a vinda de Jesus, todas as profecias para a vinda de Jesus, elas estão a cumprir aos nossos olhos de uma forma gritante. E um dos que mais tem falado ao meu coração tem a ver com o Evangelho chegar a todos os lugares. E há pessoas a trabalhar, ministérios a trabalhar para que a Bíblia esteja disponível para todas as línguas do mundo e todos os dialetos, ou parte da Bíblia disponível em escrito e em áudio, para que as pessoas possam entender a palavra de Deus e assim aceitar Cristo e ter uma revelação de quem Deus é. Então, quando a Bíblia estiver disponível para todos os dialetos, para todas as linguagens no mundo, hoje em dia uma pessoa apenas pode afetar e chegar a milhões de pessoas num instante, não é? Através da internet, através dos telemóveis, através da comunicação em massa. Então nós estamos a viver momentos únicos onde o Evangelho está a alcançar milhares e milhões de pessoas de uma forma extraordinária. Isto é um sinal dos tempos, um sinal que Cristo está prestes a vir buscar a sua igreja. Então, é muito importante que depois do arrebatamento nós entendamos o que é que vai acontecer. O tribunal de Cristo, o que é isso? É para os salvos. Não confundir tribunal de Cristo com trono branco ou juízo final. O juízo final será para quem rejeita Cristo e o tribunal de Cristo será para a igreja de Cristo, onde seremos recompensados, mas não apenas recompensados. Nós vamos ser julgados, por isso é que chama-se tribunal, sobre como nós vivemos. E este é um alerta importante para nós fazermos. Avalia a tua vida, como é que tu estás a ser sal e luz. Como é que tu estás a refletir Cristo? É Cristo realmente o Senhor da tua vida? É Cristo realmente o centro? É Ele o Senhor? É Ele o Rei? Ou nós usamos muitas vezes a Bíblia para nosso benefício? Nós oramos para receber os benefícios de Deus? Ou será que Deus, Cristo, Ele é o nosso Senhor e Salvador, o nosso Rei, o Rei da nossa vida, do nosso coração? Então, Deus tem colocado em ti dons, talentos e é importante nós os usarmos para a sua glória. Então, se Deus te chamou para a missão, Ele vai pedir contas. Se Deus te chamou para ser uma mãe, Ele vai te pedir contas como é que tu foste de influência para a tua família. Então, aquilo que Deus colocou na tua mão, ser fiel, porque Deus vai esperar de ti isso. Então, isso é muito importante nós refletirmos nisso. Será que nós estamos a viver o propósito para o qual Deus nos chamou? Depois haverá as bodas do Cordeiro e esta imagem da igreja como a noiva e Jesus como o noivo é muito forte e aparece na Bíblia várias vezes. Esta união com Cristo maravilhosa que nós vamos ter com Ele. E na Terra haverá aquilo que é chamada grande tribulação. E Apocalipse nos mostra que esta grande tribulação é como se fosse um juízo de Deus, um julgamento terrível por causa da maldade. E é um período onde o anticristo vai reinar e vai dominar o sistema de pensar. O anti-Deus vai de uma forma grande dominar. As pessoas não vão poder comprar ou vender se não tiverem, por exemplo, a marca da besta, esse sistema, não é? Hoje em dia sabemos que por causa deste vírus, não é? Foi fechada muitas fronteiras, as pessoas para comprar, para vender, hoje em dia utilizamos o telefone até para comprar. Eu creio que muito em breve nós poderemos ter um microchip ou alguma coisa que possamos viajar, comprar com aquele dispositivo para ver se nós estamos com saúde, para viajar, etc. Então, coisas que eram muito complexas antigamente, hoje são muito naturais e nós entendemos que o governo quer, de alguma forma, controlar se a pessoa tem saúde, o que comprar, o que não comprar. Então, até esta quebra que nós estamos a presenciar em todo o sistema económico, etc., o 5G, muito mais rápido, etc. Então, é importante nós entendermos que tudo, né, no mundo se está a preparar
para esse controle, até aquilo que está a haver em termos às vezes de quebra económica, parece que grita no mundo por alguém que venha trazer respostas económicas e que possa unir as pessoas, etc. Então a figura aqui do anticristo, a Bíblia diz que o espírito do anticristo já está no mundo, mas nessa altura a igreja não estará para fazer frente, para fazer guerra, para ser sal e luz. Então o diabo vai dominar nesse tempo e nós estaremos com Cristo durante esses 7 anos, assim que nós vemos por causa de Daniel, das profecias de Daniel também. Na grande tribulação, há algumas coisas que a Bíblia fala que vão acontecer durante esses 7 anos. Fala de uma paz falsa, fala de guerra, fala de fome, de morte, mas de uma forma global, um flagelo muito grande. A terra será queimada, nós vemos isso, vimos parte disso, não é? Nos incêndios que nós vimos na Austrália, por exemplo, que até dava para ver do espaço. Então esses grandes incêndios vão ser massivos, 1/3 das águas envenenadas, não é? Hoje em dia sabemos que muitas coisas vão envenenando, não é? Os produtos, as plantas. Nós vivemos num tempo onde a modernidade também tem este outro lado, não é? Do envenenamento das coisas. Será também outro grande problema. E 1/3 da vida marítima será morta, não é? Isso não é difícil de pensar, mas terrível nós podemos ver aquilo que vai acontecer. Então todos estes desastres naturais vão acontecer de uma forma muito forte durante esse tempo. Depois da grande tribulação e das bodas do Cordeiro, diz que Israel vai ser cercada por muitas nações que vão estar contra elas, porque o anticristo, o falso profeta, eles vão querer adoração, eles vão querer ser venerados, e o povo judeu não se vai vergar, não vai adorar o anticristo. Então todas as nações virão contra eles, vão clamar a Deus, a Bíblia fala nisso, e Jesus virá com a sua igreja, o Messias, a segunda vinda de Cristo, então em consumação, em glória, e diz que somente com a sua boca, amém, aquilo que ele diz é como uma espada. Então não será alguma coisa sangrenta, mas será com autoridade que Cristo vai dizimar, não é? Vai dizimar a oposição e vai instaurar então um reino justo, perfeito, bondoso, que é chamado milénio. Então algumas correntes acreditam que nós já estamos no milénio e que o milénio será espiritual, tem a ver com a implantação do Evangelho no coração do homem. E se nós pensarmos algumas alturas na história em que grandes avivalistas pregaram o Evangelho e a presença de Deus transformou quase cidades inteiras, partes de nações, nessa altura nós podemos acreditar, ok, o milénio chegou, não é? Mas logo mais o homem experimentou uma Primeira Guerra Mundial, uma Segunda Guerra Mundial. Nós não podemos colocar as duas coisas no mesmo prato. Dizer o milénio já está a acontecer, mas aquilo que a gente vê, presencia, não é correspondente. E mais, nós não podemos ter um reinado sem rei. Então não é a igreja apenas que reina, é Cristo que reina. Então a Bíblia fala, e nós vimos na regra que nós temos de ver em relação às profecias, para nós tomarmos o que é literal, o mais possível. Cristo irá reinar em Jerusalém, ele irá reinar todas as nações juntamente com a igreja. É isso que nós acreditamos que tem mais respaldo bíblico, e esse reino então será um reino justo, um reino perfeito. É verdade que a igreja já deve manifestar algo desse reino. Amém? O reino chegou quando Jesus veio a primeira vez, mas para implantar no coração do homem um novo reino, uma nova forma de viver. Mas só será em plenitude esse reinado durante o milénio, onde Cristo vai realmente governar. Então, é muito importante entendermos então que Jesus, ele está no controle, Deus está no controle da história e Ele é Senhor. E quero terminar com como nós começámos, a bendita esperança. Qual é a bendita esperança que nós encontramos Paulo a Tito a falar? A grande esperança não é nós irmos para o céu.
A grande esperança não é acreditar que não passamos a grande tribulação, porque a igreja, passando ou não a grande tribulação, Jesus falou sobre perseguição até à morte, no mundo tereis aflições. Então, podemos ser poupados de algumas coisas, eu acredito que sim, mas se porventura tivermos que passar por esses problemas, nós temos uma esperança e nós temos o Espírito Santo em nós e nós seremos uma igreja gloriosa, sem dúvida, não é? Então, eu acho que aqui o grande argumento não é a igreja vai passar ou não vai passar a grande tribulação. Eu acho que aqui o grande argumento é qual é essa bendita esperança. E a bendita esperança tem a ver com isto. A Bíblia fala que nós vamos ressuscitar. Como Cristo ressuscitou dos mortos, o crente vai ressuscitar. Então a morte não tem mais poder de nos controlar, de nos dominar, de nos entristecer, porque nós vamos ressuscitar também. Este corpo vai ser renovado. Aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro e aqueles que estão vivos quando Jesus vier serão transformados por um corpo incorruptível. E então, esta é a grande esperança. A grande esperança é que haverá uma ressurreição para uma vida eterna com Deus, para um corpo incorruptível, onde nós vamos estar sempre com Deus. Qual é a nossa grande esperança? É sermos como Jesus. Aleluia! Diz lá em Romanos 8, esperamos que Deus faça com que sejam seus filhos e nos liberte completamente. Então há uma esperança. Nós somos filhos de Deus quando recebemos Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Amém. Mas nós ainda não somos como Jesus, ou semelhantes a Jesus. Nós estamos a ir lá dia após dia, amém? Pela palavra, pelo Espírito Santo, mas nós ainda temos muito, amém? Muito que crescer, mas diz, quando vier a plenitude, quando nós ressuscitarmos em glória, nós seremos em plenitude filhos de Deus. O que é que isto significa? Nós teremos a intimidade que Jesus tem com o Pai, nós vamos desfrutar dessa intimidade. A clareza, a percepção que Jesus tem sobre Deus, nós vamos ter essa proximidade, essa clareza, amém? Nós vamos estar próximos do Pai, nós vamos ser encandeados, não é? Iluminados pela presença de Deus. E eu sempre gosto de dizer que o melhor do céu não é as ruas de ouro, o melhor do céu não é o mar de cristal, o melhor do céu é a presença de Deus e nós podemos desfrutar dessa presença maravilhosa, amém? Então essa é a grande esperança, e é que nós vamos ressuscitar e nós seremos semelhantes a Jesus, e que nós teremos essa intimidade com Deus de uma forma tremenda. Então, que essa seja a nossa esperança, e que nós vamos reinar com Cristo e nós vamos estar com Ele e nós vamos ter intimidade com esse Deus. Então, Deus está no controle de tudo. Hebreus 6.2 fala acerca do que é elementar. E o que é elementar em relação a tudo isto? Olha, arrependimento e fé em Deus, a nossa salvação. Não fiques tão preocupado com todos os pormenores. Como é que vai ser o sinal da besta? Como é que vai ser o microchip? Como é que vai ser isto e aquilo? Se é antes, se é depois da grande tribulação? O mais importante é nós nos arrependermos. O que é arrependimento? Mudança de mente. Cristo ser Senhor da nossa vida. Fé em Deus e em Cristo e aquilo que Ele foi fazer na cruz do Calvário. Paulo fala vez após vez duas coisas. Eu estou a reler as epístolas de Paulo, e aquilo que é repetido vez após vez é o quê? É que nós não podemos ir a Deus pela religião, pelas regras. Os judeus tentaram fazer isso durante milhares de anos, não conseguiram. Os cristãos às vezes tentam fazer isso e outras religiões tentam fazer isso e não conseguem. Então nós não vamos lá pelas regras, pela religião. E a outra coisa é não vivam uma vida mundana, uma vida de qualquer forma, de qualquer maneira. Viva uma vida que foi transformada de dentro para fora por Deus. E isso começa com um relacionamento com Deus. Não com uma religião, mas um relacionamento com Deus. Então, se nós tivermos estas duas balizas, alguém disse que o caminho é estreito porque não podemos ir pela religião, nem viver de qualquer maneira, nós temos que viver em Cristo. Amém? Com o coração onde Cristo reina. Então, o que é essencial lá em Hebreus? Arrependimento e fé. E a segunda parte, que é escatológica, ressurreição dos mortos e juízo eterno. Então a nossa esperança, aleluia, no final é que Deus, Ele vai renovar os nossos
corpos e nós vamos ressuscitar e nós vamos reinar e o que me importa é estar com Ele, amém? E como nós vimos na semana passada acerca das 10 virgens, não é? O mais importante não é saber a que horas é a meia-noite e o que é que significa 5 virgens prudentes e 5 loucas. Estes números não é o mais importante. O mais importante é nós vivermos preparados. Jesus pode vir a qualquer altura, Jesus pode vir hoje, Jesus pode vir amanhã, porque as profecias se cumpriram e estão a cumprir diante dos nossos olhos. Eu acredito que não há nada, não é? Não há nada que falte cumprir para que Jesus venha, a não ser a misericórdia de Deus para te dar mais uma oportunidade. E é isso que eu gostava de fazer. Tu que estás a ouvir-me aí em casa, pensa na tua vida. Se calhar Deus te deu estas semanas para tu refletires, para tu pensares. Eu sei que há um pouco de turbulência, há um pouco de medo, há um pouco de pânico. Como é que vai ser? Como é que eu vou prover para a minha família? Estarmos em casa, isto não faz bem à nossa mente, mas pensa. Eu acho que o pior de tudo é nós voltarmos à nossa vida de antes, sem nada mudar. Atrás do pão, atrás de uma vida melhor. Uma vida sem Deus nunca pode ser uma vida melhor. E o toque da trombeta será um toque de esperança para aqueles que estão em Cristo e um toque de desespero para aqueles que vivem uma vida sem Deus. Jesus falou lá que aquele homem que reuniu tanta abundância diz: louco, esta noite pedirão a tua alma e o que tens para quem será? De um momento para o outro, gente que trabalhou 20, 30, 40 anos, até várias gerações, de repente pode perder tudo. Num instante, a economia pode colapsar. E nós precisamos ter uma esperança maior, uma esperança eterna, uma esperança que Deus está connosco. Ele diz: estarei convosco todos os dias. Irmãos, se há uma coisa que nós temos de ter esperança, é que Ele está connosco. O que é que eu tenho que fazer? Mudar a mente. Cristo não é um mártir. Cristo foi à cruz do Calvário, porque eu e tu não podíamos chegar a Deus. Então Ele morreu pelo teu e pelo meu pecado. Amém? Para que tu pudesse encontrar vida num relacionamento de intimidade com Deus. E faz dele o Rei e Senhor da tua vida. Caminha com Ele, porque eu garanto que este é um Rei maravilhoso, perfeito, justo, misericordioso e que está a alargar o tempo da sua vinda para que tu te possas encontrar com Ele, para que tu tenhas vida aqui já nesta vida, uma vida abundante, uma vida com propósito e uma eternidade com Ele depois da ressurreição. Que Deus te abençoe, tu possas encontrá-lo, tu possas ver, olha, será que eu tenho sido um cristão autêntico? Será que eu estou preparado para me encontrar com Deus? Essa é a grande pergunta que tu tens que responder para ti mesmo. Abre o teu coração e deixa que Jesus possa reinar. Amém? Eu queria pregar isto em 20 minutos, não foi possível. Fiz o countdown 2 ou 3 vezes, mas esta mensagem é tão importante. Passa a alguém esta mensagem, passa este culto a alguém. Nós temos que viver preparados, amém? E os eventos que nós vemos à nossa volta têm apenas que nos conectar com esta verdade maravilhosa, com esta bendita esperança que nós seremos como Cristo e nós teremos uma intimidade com Ele cada vez crescente, amém? Que Deus possa ricamente te abençoar, amém?